Ela discutiu de um projeto de conclusão de graduação na Universidade Paulista, no curso de Arquitetura e Urbanismo, o espaço urbano e como as pessoas podem se adequar melhor nos bairros. Mobilidade e acessibilidade. Está conosco no estúdio da TV Câmara, Andréa Almeida Ortolani. Andréa, obrigado. Primeiro, por que num projeto de final de graduação você escolheu discutir em arquitetura e urbanismo um ponto que é um gargalo da cidade? A gente vai falar sobre a Elias Miguel Maluf, mas por que esse tema inicialmente? Boa tarde, Nelson. Na faculdade, eu sempre quis trabalhar com planejamento urbano na cidade de Bauru. Então, eu trabalhei com planejamento urbano e do planejamento urbano eu fui para a escala local. Quem indicou o projeto da avenida foi a população. Então, a necessidade de revitalizar essa avenida foi a escolha da população. Eu tive 3 indicadores lá que eu poderia ter feito o projeto, que seria de uma praça, de um núcleo de saúde, da questão do asfalto, que eles têm muita deficiência no asfalto, mas a Avenida Elias Miguel Maluf me sensibilizou muito, porque a população usa muito o núcleo de saúde do outro lado da avenida, que é na Vila Dutra, e eles demoravam para atravessar essa avenida, eles tinham problema de atravessar essa avenida, e a questão do calçamento, eles não têm segurança nenhuma no passeio da avenida. Nós da TV Câmara já fizemos inúmeras matérias relacionadas à questão do problema da travessia da Elias Miguel Maluf, mas antes eu pedi para você explicar uma outra questão. Você tinha na divisão dos bairros da cidade outros pontos de gargalo parecidos, não idênticos, é lógico, que poderiam ser objeto de estudo seu. Por que você escolheu esse? Aí tem um indicador, inclusive, populacional que é interessante mencionar. Sim, é uma região mais populosa da cidade de Bauru, segundo o censo do IBGE, ela tem 70 mil habitantes. Se a gente voltar no histórico, o censo do IBGE de 2000 falava que tinha 66 mil habitantes. Já o censo do IBGE de 2010, 70 mil habitantes. Então, é uma região que vem crescendo com quase 5 mil habitantes em 10 anos. Então, é uma região carente, que necessita de projetos urbanísticos para essa região. Então, foi um dos motivos que eu queria atuar nessa região. Para localizar ela em relação à população, para as pessoas terem dimensão, você tem no chamado setor 5, né, da regionalização do plano diretor, que é dividido por bacias. Hidrográfico. 20% da ocupação urbana da cidade localizado nessa região? Sim, segundo o censo do IBGE, 20% da população de Bauru é localizada na região, que é a bacia hidrográfica do bairro Córrego da Grama, e é uma bacia muito grande, então é a maior bacia do plano diretor. Então também foi um dos motivos que eu quis atuar na questão do projeto urbanístico. Agora, um dado interessante na hora que você começou a discutir a arquitetura e o urbanismo lá. Quando você foi ver, entre as deficiências que eram apontadas pelos moradores, atravessar uma rodovia, que é considerado quase uma extensão da avenida lá, acabava se transformando no principal transtorno de acesso a equipamentos públicos. Acesso a equipamentos públicos. Eles não conseguiam ter acesso à creche, a núcleo de saúde, a mesma mercado, porque o mercado ficava muito longe, então eles andam muito a pé. Então é uma população que não tem muito acesso ao veículo motorizado, então eles andam a pé, de bicicleta. Então o acesso deles era muito deficiente e eles não conseguiam acessar a própria rodovia ou avenida, como eles chamam ali naquela região. Agora, esse é um outro dado interessante como a questão do desordenamento da ocupação dos espaços públicos. Você tem na entrada de cidades de porte médio, Bauru não é diferente, um problema típico, né? E não é, neste caso, só da Elias Miguel Maluf. As entradas da cidade acabam comportando avenidas que, na verdade, são rodovias. Isso mesmo. As cidades de pequeno porte, elas fazem o portal, né, já de entrada, mas elas acabam mesmo dando essa impressão de você está saindo da rodovia e entrando numa avenida. Então, o espaço para o veículo e tanto para o pedestre tem que ser um espaço pensado para a cidade. Para explicar uma questão da mobilidade e da ocupação de espaço público em relação à capacidade de mobilização das pessoas para discutir a sua realidade no dia a dia. Essa divisão de bacias hidrográficas por regiões e esses problemas não é por acaso, né? Estão previstas no plano diretor do município. Sim, a gente tem que seguir a
diretriz do plano diretor da cidade. Então não adianta eu, como estudante ou como arquiteta, querer criar um novo ordenamento para a cidade. Então a gente tem que seguir o que estava ali na normativa da cidade. Então foi um dos objetivos que eu trabalhei no planejamento urbano, seguir esse ordenamento, apesar do plano diretor ter sido aprovado em 2008, não ter sido ainda, muitos instrumentos urbanísticos não tá ativo ainda na cidade. Não estão regulamentados, inclusive. Regulamentado, mas nós, como os arquitetos, a gente tem que seguir o ordenamento da cidade, que é o plano diretor. Agora, você acabou fazendo 2 trabalhos paralelos, para a gente citar. Entre a verificação de um ponto, você fez uma extensão disso, você fez quase uma radiografia dessa chamada divisão dos bairros. O que seria a lei de abairramento? A palavra é um pouco estranha mesmo, mas no sentido de regionalizar a cidade, que deveria ser a radiografia desse recorte do plano diretor. A cidade de Bauru, ela tem hoje 440 loteamentos, mas culturalmente a gente chama de bairro. E esses bairros, para trabalhar como indicadores de planejamento urbano, ele não serviria, porque é um bairro grande, é um bairro pequeno. Vamos dar de exemplo a Vila Industrial, que é o setor onde pega a Avenida Elias Miguel Maluf. Ela é um loteamento consideravelmente grande, ela tem hoje 389 quarteirões, mas se você pegar o Pinheiros, o Pinheiros já tem 3 quadras, ele é um loteamento igual à Vila Industrial. Então, para indicadores de planejamento urbano, ele fica deficiente. Então, o IBGE, ele trabalha com bairro. O que seria bairro? É dividir a cidade em grandes regiões. Então, se a cidade não tiver dividida em grandes regiões, o IBGE não considera como indicadores. Você viu que nós ficamos fora do censo do IBGE em 2010 por conta disso, porque a gente não tem uma lei de abairramento. Então, o IBGE, a única coisa que ele fez, só deu os dados geral, que a Bauru tem 343 mil habitantes, e não trabalhou profundamente nisso. Mas os dados ficam guardados no IBGE, onde eu fiz a pesquisa de campo e separei esses dados por região. Então, foi aonde eu encontrei que a região oeste tem 20% da população de Bauru morando lá. Aí tem um outro dado da pouca importância que as pessoas dão a regulamentações de leis e até do acompanhamento, como a questão do plano diretor que foi revisado em 2008, que a gente está comentando aqui. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, recolhe esses dados deveriam servir de ferramentas para o poder público e até para o próprio morador, para conhecer a realidade do seu bairro, mas por falta dessa regulamentação, ele fica na gaveta. Ele fica na gaveta, só que quem perde é os moradores, porque eu vou montar um núcleo de saúde como arquiteta, numa região dessa, qual é o primeiro indicador que eu preciso? Populacional. Qual é o número de pessoas que moram nessa região? Então, é exemplo disso que eu chamei a atenção, porque as pessoas ficam até espantadas. 70 mil habitantes? 70 mil habitantes. É uma da região maior de Bauru. Se você for comparar com uma cidade menor do interior como Piratininga, ela é 7 vezes maior que a cidade de Piratininga, ou como Agudos, que é a unidade de vizinhança aqui perto, ela é 2 vezes maior. Então a gente tem que começar a pensar as nossas regiões com os projetos urbanísticos como se fosse outra cidade. Olha que interessante, Nelson. Aí você viu a necessidade de regulamentação disso e, como produto do projeto final de curso, que a gente comentou no início, apresentou esse projeto de revitalização da Elias Miguel Maluf. Da Elias Miguel Maluf, respeitando a topografia do local, respeitando a ansiedade que a população tinha de um projeto para aquela região. Então é um projeto que vem resgatar a autoestima da região. Então é um projeto que vem em conjunto, porque mesmo que eu tenha experiência na academia, como arquiteta, como urbanista, quem vai me dar o maior indicador é o morador, aquela pessoa que mora lá no local. Então, ele que vai me dar todos os indicadores que eu possa fazer um bom projeto para aquele local. Então, esse projeto, na verdade, é uma alma daquele local, feito para aqueles moradores mesmo, do que eles necessitam. Vamos aproveitar a apresentação das imagens que você inseriu junto no projeto, que a gente vai colocando no ar, para você explicando para a gente que questões você acabou levando em conta. Lógico, tem a acessibilidade diretamente ligado a esse gargalo, mas do ponto de vista de organização disso mesmo. Por exemplo, você pensou na passarela, qual o motivo que ela não está inserida neste indicador? Eu pensei na passarela. Então, como que surgiu o projeto? Como os moradores tinham essa dificuldade de ir até os equipamentos públicos, eu fui a pé, eu fui de bicicleta, eu andei no transporte público. Então, qual era a sensação de você estar naquele local lá? Então,
Como eu não tinha o levantamento topográfico, que é uma área muito grande, quando é um lote, a gente até pede para um topógrafo fazer ali gratuito, mas como é uma área muito extensa, eu não tinha esse levantamento topográfico, então eu trabalhei com a topografia real ali do local. Mas eu queria trazer para o morador da cidade de Bauru a sensação mesmo de voltar a utilizar a calçada, de trazer as cores, os detalhes construtivos da arquitetura. O que seriam as cores? Qual é a faixa do equipamento público? Onde instala o poste, a calçada, a ciclovia? Então eu estou andando, vou de um lado, quero voltar, eu consigo voltar na mesma forma de ciclovia. Então esse projeto eu trouxe como se eu fosse uma moradora do local, conversando com todos os moradores, mas esse foi o objetivo. Você se incorpora dentro das dificuldades que eles têm. Dentro da dificuldade. Poder trazer isso para o papel. Então, e essa leitura do projeto, eu procurei trazer um projeto onde o morador consegue fazer a própria leitura, porque se ele consegue fazer a própria leitura, ele consegue incorporar o projeto para si. Falar, nossa, se o meu bairro fosse dessa forma, olha como ficaria bonito. Agora, com essas características, continua sendo naquele trecho após a rotatória, quando você está saindo da cidade em direção a Elias Miguel Maluf, você tem bem essa distinção, onde ela fica com cara de pista urbana e onde ela fica com rodovia. Depois da rotatória, saindo da cidade, ela vira rodovia ou avenida? Ela vira uma rodovia. Nós temos dois trechos, do estádio do Noroeste até a praça, ela é uma avenida. E da praça em diante até Bauru Marília, ela é uma rodovia. Então é o Estado detentor de cuidar daquela rodovia, não é o município. E na sua proposta você faz o que com esse trecho? Eu faço uma revitalização, não é uma duplicação, é uma revitalização. Então, se o Estado tem a intenção de devolver essa rodovia em forma de avenida para o município, que ele devolva na forma de revitalização. Tá, e nesse caso, por exemplo, você fala da dificuldade de conhecer, você conversar com o morador, ele pergunta, como é que eu vou atravessar esse lado para o outro, que é a principal dificuldade hoje? Eu tenho que ter um canteiro central, por exemplo? Não, nós vamos trabalhar com, quatro rotatórias lá nessa rodovia, que nós vamos trabalhar essas rotatórias. Tem a questão das rampas de acessibilidade, que nós vamos trabalhar, mas a partir do momento que o DR ou a prefeitura me fornecer o levantamento topográfico, assim eu poderia fazer um projeto mesmo de acesso dessas rampas de acessibilidade, porque sem isso eu não consigo fazer um projeto conforme a lei pede de acessibilidade. Agora tem duas ramificações de um estudo como esse, André, que a academia, eu digo, através das universidades, a gente fica sempre discutindo a forma com a qual a universidade pode colaborar junto com a vida urbana da cidade da qual ela participa. Uma delas é essa, incentivando projetos e orientações para que você possa discutir o espaço urbano, seja nas outras áreas de atuação também. Agora tem um outro ponto aí, né, de aproveitar projetos como esse para a população se engajar, por exemplo, e discutir regulamentação de plano diretor e o orçamento participativo. Sim, isso é muito importante. Tanto que na minha banca, eu fiz questão de levar a Associação de Moradores para assistir a banca. Foi uma novidade também na academia, porque a gente fazia os projetos, mas não levava depois de volta a população. Sim. Então eu fiz a questão de trazer a população para entender essa questão de cidade, porque se para nós arquitetos, estudantes, já é uma coisa complicada, difícil, imagine para a população na questão de leis, regulamentação. Então esse acesso entre a academia e a população é fundamental, e o arquiteto também. Então eu vejo que o arquiteto ele tem que estar mais próximo da população, isso eu senti com o projeto. Então na faculdade, ou agora qualquer projeto que eu faço, ele é o meu primeiro indicador, porque eu posso ter a experiência da academia, mas a vivência é dele. E você pretende transformar esse conjunto de informações que você levou como objeto de estudo para outro formato, eventualmente um mestrado, por exemplo? Você acabou recolhendo um conjunto de informações muito rico dessa estratificação da cidade. Sim, eu estou já como aluna especial do mestrado, né? Eu só estou na dúvida se eu fico em Bauru ou eu vou para o UFSCar. Porque como eu fiz já o processamento na UFSCar, então eu só estou na dúvida, mas eu vou levar para o mestrado, sim, essa questão do mais estudo com a população e projetos. Eu não quero ficar também só no plano urbanístico, eu quero trabalhar também com projeto diretamente com a população, porque eu
eu senti assim que o projeto parece que ganha alma, eu não sei, fica uma coisa diferente você trabalhar com a pessoa, né? É a mesma coisa quando você trabalha com a família, né? Você tem lá o lote, aí a família compra, ela tem um sonho de construir a casa, aí o filho ou a filha, eu quero meu quarto cor-de-rosa, o outro azul. E a comunidade é a mesma coisa. É o mesmo movimento. É o mesmo. Ah, eu quero a creche, eu quero o núcleo de saúde, ah, eu queria tanto que minha rua fosse asfaltada. Você não poderia fazer um projeto de asfalto? Então, você viu, até eles têm essa dificuldade, né, Nelson? André, muito obrigado, parabéns pelo projeto e que essa ação sua sirva de incentivo para a gente poder, sobretudo, fazer com que a participação popular seja mais efetiva dentro das instâncias públicas. Obrigado, Nelson, pela entrevista. Obrigada à TV Câmara pela oportunidade. Queria agradecer à Associação de Moradores, à Academia, e eu tenho certeza que esse projeto vai ser implantado pelo governo municipal e estadual. Muito obrigado, a comunidade participando e transformando a academia, no caso a faculdade, no projeto de arquitetura e urbanismo, numa realidade, uma oportunidade de poder mudar a configuração da ocupação do solo e da sua vida no dia a dia.